Olá, meu nome é Maria Flávia Brits, eu tenho 44 anos e vim falar um pouquinho sobre o curso Renascendo através da Menopausa, que é o curso da doutora Bernadette, um curso que mudou minha vida, em todos os sentidos, no sono, no peso, na disposição, na libido, porque é um roteiro, né? E é um curso de muita qualidade, porque a doutora Bernadette é uma excelente profissional que chegou só para agregar, para trazer muito conhecimento para as nossas vidas. Então, se você está aí sofrendo com qualquer uma desses sintomas da menopausa, vale muito a pena você conhecer esse curso, que é um roteiro de saúde para que você possa transformar os seus dias. Super indico para qualquer mulher que chega até mim, porque realmente vale muito a pena. Olá, hoje venho trazer um depoimento para vocês de um curso que fiz, entre tantos, nesses 2 últimos anos, mas um curso que vem de encontro com a fase da qual estou passando, que é intitulado Renascendo através da Menopausa, da doutora Bernadette Noneman. Um curso com ferramentas, com conteúdo de alta qualidade, que faz com que a gente passe por essa etapa, nos conhecendo, nos libertando de amarras, e que só contribui para que a gente possa viver essa etapa com tranquilidade, com leveza, que é isso tudo que nós queremos. Então fica a dica aí para vocês. Renascendo através da menopausa da doutora Bernadette Noneman. Fantástico. Olá, meu nome é Giovana Zimmermann Ode, eu sou advogada. Então estou aqui passando para falar para todas nós mulheres, né, o quanto me fez bem o curso Renascendo na Menopausa da doutora Bernadette Nonemacher. Ele é um curso que nos traz o conhecimento sobre essa fase. Uma fase que para muitas de nós pode trazer um pouco de medo, de ansiedade, de muitos sentimentos novos, né? Porque realmente é uma fase nova. E que nós só vamos saber lidar com ela quando tivermos o conhecimento do que ela nos causa, como o nosso corpo vai funcionar, como a nossa mente vai funcionar e como nós podemos tirar o melhor proveito dessa fase. Porque nós temos muita vida pela frente, nós podemos ser muito felizes nesse período, né? Então, recomendo muito todos os conhecimentos que a doutora Bernadette nos passa através desse curso, Renascendo na Menopausa. Boa noite, mulheres! Vamos entrando para a nossa live sobre os 10 vilões da menopausa. Então, eu trabalhei, estudei e fiz com muito carinho, trouxe para vocês hoje esse material, que é para nós entendermos e compreendermos de que forma nós precisamos modificar e melhorar e incrementar tudo aquilo que nos atrapalha, que impede que nós tenhamos uma menopausa mais tranquila, mais saudável, com menos sintomas. Então eu quero agradecer a todas vocês. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Sejam muito bem-vindas, todo mundo que está entrando. E fiquem aqui conosco até o final, tá, gente? Porque é muito importante tudo que nós vamos passar para vocês hoje à noite. Então, olhem só. Sejam muito bem-vindas, meninas, vamos entrando. Então, os vilões que atrapalham a nossa menopausa. Em primeiro lugar, quem é o ser mais importante para você na sua vida? O que eu tenho visto? Que as mulheres priorizam todos ao seu redor e ela costuma ser a última da lista, a última da fila. Só que, gente, não pode ser assim. O ser mais importante na sua vida, na sua jornada existencial, é você. Você veio, você nasceu
para curar você e não os outros que estão ao seu redor. Claro que você vai ajudar os seus filhos quando são pequenos, até a adolescência, mas depois, gente, é cada um por si. Então, chegou o momento, e eu acho que isso é o mais importante da menopausa. Menopausa, chegou o momento de você priorizar você. Portanto, a sua meta, a nossa meta, é cuidar em primeiro lugar de você, de nós. Então, o autoabraço, a gente se amar, você acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer, olhando nos seus olhos, eu sou o ser mais importante no dia de hoje e eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me esforçar para me cuidar, para me amar, para fazer tudo o que eu tenho direito de fazer para que a minha vida seja melhor. Então, nós, mulheres, temos na nossa essência, nós nos doarmos aos outros. Agora, você só vai conseguir se doar para a sua família, seus amigos, seus clientes, seus pacientes, para todos aqueles ao seu redor, se você estiver muito bem. Então, de novo, vamos nos priorizar e vamos ficar muito bem. Então, nós temos que conhecer os vilões que não nos deixam nós ficarmos muito bem e nós vamos ter que dar um jeito de driblar eles, afastar eles da nossa vida. O que é menopausa? Vamos então compreender e entender este momento crucial nas nossas vidas. Ele é um momento de transição, ele é um momento de transformação. Nós nunca mais seremos a mesma pessoa, o mesmo ser. Nós estaremos nos modificando. E vamos entender o que acontece. Então, a palavra menopausa é a pausa, né? É a parada nas nossas menstruações, no nosso sangramento, no nosso menacme, que é aquele período da vida em que, desde que nós começamos a menstruar a primeira vez, até a pausa, que é a menopausa. Então, a pausa na menstruação não significa pausar a nossa feminilidade, a nossa sexualidade e pausar a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque tem muitas mulheres que com a chegada da menopausa simplesmente penduram as chuteiras, meninas. A vida acabou. Agora, meu marido me trocou por outra, meus filhos saíram de casa, aí chega a depressão, aí eu começo a engordar, aí tudo começa a ficar ruim na minha vida e a minha vida vira um filme em preto e branco. Então, não, gente, não vamos aceitar isso, porque hoje em dia a previsão é de que 1/3 ou a metade da nossa vida vai acontecer neste período que nós chamamos de pós-menopausa, tá? Então, gente, vamos entrando aí. Fiquem conosco até o final aqui na live, tá? Porque eu estou só fazendo uma apresentação inicial. Eu ainda não apresentei os 10 vilões, tá? Então, o que é a menopausa? Olha, que a menopausa seja um portal, como a gente está mostrando aqui nessa imagem, né? Para o descobrimento de todos os seus potenciais. E para que você possa renascer para a sua melhor versão. Qual é que foram as nossas versões até então? As nossas versões até então foram a de filha, na nossa infância, a de estudante,
na nossa adolescência, aí a nossa versão da mulher já adulta, quem sabe esposa, quem sabe mãe, quem sabe uma profissional. E agora, gente, que nós chegamos na metade da nossa vida, se abre um novo portal para a nossa existência. E para esse momento, primeiro nós vamos ter que olhar para nós mesmas, para, a partir de então, a gente descobrir novas oportunidades, novas versões de nós mesmas. E esse é um enorme convite que eu faço para vocês. Então, quando eu digo renascendo, e nós temos esse curso Renascendo através da menopausa, eu estou me comprometendo de ajudar você a renascer através desse portal, desse momento importante, que é a menopausa, tornando a sua vida mais harmônica e integrando o elemento físico, emocional, mental, espiritual, para que a gente possa alcançar a saúde e o bem-estar. Não é isso que todas nós queremos? Queremos ter saúde, queremos ter bem-estar, queremos ter harmonia, queremos ter paz nas nossas vidas e queremos descobrir e redescobrir quem realmente nós somos, porque até então nós vínhamos, como a gente já falou anteriormente, se doando e cuidando de todos ao nosso redor, sem muitas vezes a gente ter um tempo para a gente descobrir, poxa vida, mas quem sou eu no meio de tudo isso, né? Tá bem, gente? Então, a menopausa, essa pausa nas menstruações, ela está bem no meio da passagem da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva. Então, vamos entender um pouquinho isso, porque uma das coisas mais importantes para nós podermos fazer escolhas conscientes é nós termos o conhecimento e o entendimento. Então, o que acontece com os nossos ovários, tá? Quando nós estamos dentro do útero das nossas mães e a nossa mãe está na metade da gravidez, uma gravidez tem 40 semanas. Então, quando a nossa mãe já está mais ou menos com 20 semanas de gravidez, né? O nosso ovário, o ovário do feto, né? Daquele bebezinho que está lá dentro do útero da sua mãe, tem em torno de 6 a 7 milhões de folículos ovarianos. O folículo ovariano é uma célulazinha que tem lá no ovário que vai produzir hormônios para nós depois. Quando esse bebê nasce, quando essa menina nasce no momento do parto, esse ovário já tem muito menos folículo ovariano, de 1 a 2 milhões. Na adolescência, são de 300 a 500 mil folículos ovarianos. Agora vejam só, você gasta 30 folículos ovarianos por dia. Então, você mulher que está menstruando, que está ovulando, que pode engravidar, você está gastando 30 folículos ovarianos por dia, cerca de 900 a 1000 folículos por mês. Então pensa bem, se você chegou na adolescência com 300 mil folículos e você gastar 1000 por mês, quando terminarem esses 300 mil, você vai parar de menstruar. Então, quando nós chegamos naquele período em que a menstruação começa a falhar, né? A menstruação já não vem todo mês, ou vem 2 vezes no mês, fica 3 meses sem vir. Nesse momento, você já está chegando no final.
ou seja, você só tem mais de 8 a 10 mil folículos no seu ovário. E como você está gastando 30 por dia, faça um cálculo aí, né? Em torno dos 50 anos de idade, nós temos de 2.500 a 4.000 folículos. E já pouco sensíveis aos hormônios da hipófise. O que significa? A hipófise tem aqueles dois hormônios, o FSH, folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Que esses hormônios da hipófise estão estimulando o nosso ovário para que o nosso ovário amadureça esses 30 mil folículos por dia ou esses 1.900, 1.000 folículos por mês. Quando você está já com 50 anos de idade, o FSH e o LH começam a enlouquecer, porque eles estão estimulando seu ovário e eles começam a subir. O FSH vai ficar acima de 30 às vezes, né? E o seu ovário não responde mais produzindo os hormônios que você precisa, tá? Então, gente, não saiam, que vai vir cada vez mais informações importantes para que você conheça tudo sobre esse período da sua vida. Então, vejam bem, essa passagem da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, a mulher, na verdade, começa a vida reprodutiva dela quando ela começa a menstruar. A partir daí, essa mulher já pode engravidar. Então, aquela menina de 11 anos, 12 anos, 13 anos que começou a menstruar, ela está entrando para a sua vida reprodutiva e ela já pode engravidar a partir dos 12 anos de idade, né? Após os 40 anos, a vida reprodutiva, ou seja, a possibilidade da gente gestar, ela diminui muito. Então, a gente sempre vai orientar uma mulher, quando ela vem ao nosso consultório, até que idade, doutora, eu posso engravidar? E a gente vai dizer, olha, tente engravidar antes dos 40, porque depois dos 40, a sua vida reprodutiva ela está diminuída. Você até pode estar menstruando ainda, mas você não vai mais estar liberando óvulos da forma mais ideal, né? Que é aquela ovulação todo mês, quando a mulher pode todo mês engravidar. Então, quando acontece o fim da vida reprodutiva? Isso é o que nós chamamos de menopausa. É a última data em que você menstruou. Então, a menopausa é nada mais, nada menos do que a sua última menstruação. E quando você ficar 12 meses sem menstruar, aí a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, há um ano atrás foi a sua menopausa. Porque tem algumas mulheres que às vezes ficam 6 meses, 8 meses sem menstruar, e aí desce uma menstruação. Então, aquela menstruação, aquela última menstruação há 8 meses atrás, não era ainda a sua menopausa. Menopausa é quando você vai ficar 12 meses sem menstruar. Então, essa passagem da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, ela está cheia de momentos diferentes. Então, o momento do climatério geralmente começa com 40 anos de idade. Então, climatério é todo aquele período que vem antes da menopausa e que continua depois da menopausa. Então, são as alterações menstruais, de sintomas e tudo mais que ocorrer nesse período dos 40 anos em diante, até você parar de menstruar, e que continuam acontecendo depois de você parar de menstruar. A perimenopausa, ela começa geralmente em torno dos 45 anos de idade, enquanto que a pré-menopausa, que é aquele momento crucial
onde você realmente já está chegando na menopausa, é em torno dos 50, 51 anos, e a gente chama de pós-menopausa a partir dos 65 anos de idade, ou seja, da menopausa até os 65, e continua dali em diante. Então, o que é o climatério? Vamos olhar um por um desses momentos aí. É o período de transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva. Isso que nós chamávamos e ainda chamamos de climatério. Você ainda pode engravidar e a partir de agora você para de menstruar e você não vai mais engravidar. O que é a pré-menopausa? Então, o ciclo em que o organismo feminino diminui as suas funções hormonais, ele é repleto de mudanças. Então, nesse período chamado pré-menopausa, os seus hormônios estão caindo e nós vamos ter irregularidades menstruais. Nós já podemos ter ondas de calor e às vezes essas ondas de calor ocorrem quando a mulher menstrua, porque cai mais ainda o nível de hormônio naquele momento. Nós vamos ter oscilações de humor, então a mulher chega e diz assim: eu fico muito irritada, principalmente perto da minha menstruação. E a mulher começa a se queixar da falta de libido. Então, falta de libido, gente, já começa a acontecer acima dos 40 anos de idade. E às vezes muito antes, quando esta mulher está com desequilíbrios hormonais, tá? O autocuidado nesse momento da pré-menopausa, ele é essencial para a mulher manter a sua saúde e o seu bem-estar. Então, por isso que vocês não têm que procurar um médico só quando vocês chegam na menopausa. Vocês podem e devem procurar o médico já a partir dos 40 anos de idade. Quer dizer, vocês já tinham um médico antes que vinha orientando vocês, mas às vezes esse é um momento importante para a gente procurar um especialista em menopausa, que vá nos auxiliar a gente passar por esse momento de uma forma muito mais serena e mais tranquila, tá? Além do médico, é importante a gente cultivar a nossa espiritualidade com oração, com meditação, a gente lembrar dos nossos amigos e a gente pensar de que é muito importante a gente ter um bom relacionamento com o nosso companheiro, com os nossos familiares e com todos aqueles que nos cercam. Porque como esse é um momento de desafio para a mulher, é muito importante que a gente passe por essa fase com harmonia, com equilíbrio. Então, nesse momento imediato antes da menopausa, na pré-menopausa, o autocuidado ele é essencial para a mulher. Vamos nos colocar em primeiro lugar, vamos ser o foco da nossa vida para manter a nossa saúde e bem-estar. Então, acompanhamento médico, espiritualidade, amizades, relacionamentos. Eu estou batendo nessa tecla de novo. Vamos parar e pensar. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos cuidando bem da nossa vida? Como é que estão as nossas amizades? Como é que está o nosso casamento, o nosso relacionamento? Como está o cuidado com o nosso espírito, com o nosso corpo mental? Ou nós estamos simplesmente como um robô trabalhando, fazendo as mesmas coisas? E aí a menopausa chega, gente, e ela puxa o nosso tapete e nos derruba. Nós vamos nos estatelar no chão, porque vai ser difícil se a gente não estiver atento. E aí chega a menopausa, que é a última menstruação da mulher, que vai marcar o fim da sua vida reprodutiva. Eu já atendi mulheres que tinham vergonha de parar de menstruar perante o seu companheiro.
e elas mentiam para o companheiro que continuavam menstruando, com medo de que o companheiro as rejeitasse. Então vocês vejam o que se passa na cabeça de uma mulher num momento como esse. Então, o maior indício da menopausa, de ser esta a última menstruação, é quando se passam 12 meses e a mulher não volta a menstruar. E, gente, não se preocupem, porque a minoria das mulheres vai simplesmente ter uma parada da menstruação sem sintoma nenhum. Porque a maior parte das mulheres já na perimenopausa, na pré-menopausa e na pós-menopausa vai ter muitos sintomas. Vocês vão saber que nós estamos neste período difícil e complicado. Então, os ciclos menstruais costumam falhar cerca de 5 vezes antes de pararem completamente, tá? E os episódios da ausência menstrual geralmente vão acontecer depois dos 40 anos e a menopausa propriamente dita vai acontecer em média nas mulheres em torno dos 50 a 51 anos de idade. No entanto, cada mulher é única, gente. Tem mulher que vai parar de menstruar com 38 anos, que a gente chama de menopausa precoce, né, antes dos 40. Tem mulher que para de menstruar com 42, 44, 48. Tem mulheres que param de menstruar com 52, com 54, com 56. Então, vai variar antes dos 50, depois dos 50. E isso vai depender de uma série de fatores, fatores genéticos, hábitos de vida e cuidados que você vem tendo com a sua saúde, né? Tudo que você põe para dentro, o gerenciamento das suas emoções, se você está ou não fazendo atividade física e uma série de outros fatores que eu vou estar trazendo para vocês. Então, na pós-menopausa, eu parei de menstruar, foi a minha última menstruação e já se passaram 12 meses e eu não menstruo mais. A menstruação para de vir e as alterações hormonais podem tornar o organismo da mulher mais suscetível a doenças, porque a ausência de hormônios ou a deficiência de vários hormônios femininos, hormônios sexuais, vão favorecer o aparecimento de doenças. Então, os cuidados com a nossa saúde devem ser ainda mais importantes. E olhem só, aumentando o nosso risco de ter algumas doenças, os tratamentos para quaisquer condições, eles devem ser prescritos de uma forma muito mais individualizada. Então não adianta, gente, vocês virem na live, escutarem o médico tal, anotarem lá o que ele está falando, porque o que o médico está falando de uma forma em geral, às vezes não serve para você especificamente. Porque o médico que vai atender você vai ter que conhecer você, escutar a sua história, vai ter que olhar com cuidado todos os seus sintomas, vai ter que olhar os seus exames. Isso é um quebra-cabeça que a gente vai juntar para poder aí sim tomar a decisão. Nós vamos prescrever tal coisa para você. Nós vamos prescrever tal dose de hormônios, nós vamos prescrever tal atividade física que é melhor para você no seu caso, né? Então, esse é um período da pós-menopausa que a mulher pode ter plenitude, assim como em outras fases da sua vida. Só que esta mulher precisa assumir a responsabilidade pela sua própria saúde, pelos seus hábitos de vida, pela sua dieta, pela sua atividade física, pelos seus relacionamentos e
por tudo o que ela está fazendo. E agora vão entrar os vilões, as vilãs da menopausa. Então, o que é um vilão? E quando a gente fala um vilão da menopausa, especificamente do que nós estamos falando? Eles são ladrões do seu conhecimento, da sua qualidade de vida, da sua plenitude, um ladrão do seu direito a você ter uma vida plena e satisfatória e com saúde. Ele é um ladrão da sua sexualidade, do seu bem-estar e da sua autoestima. Então vamos ver, gente, como nós podemos identificar esses vilões, porque eu quero ter autoestima, eu quero ter uma sexualidade boa, eu quero ter um entendimento de tudo que está acontecendo comigo. Então, o conhecimento é a melhor ferramenta para nossas escolhas conscientes. Gente, coloquem aí abaixo as dúvidas de vocês, as questões que vocês querem, para a gente ir conversando, inclusive numa próxima live. Tragam aí para nós a riqueza das dúvidas de vocês, a riqueza até de informações que vocês queiram trazer para nós, certo? Que nós vamos estar lendo com todo cuidado depois que essa live terminar. Então, o conhecimento, você se liberta da ignorância, porque ser ignorante não é que eu sou burro. Ser ignorante, eu ignoro. Eu não sabia disso, doutor, agora eu aprendi, agora eu sei que é isso importante. Então, eu fiz muita coisa errada até hoje na minha vida por falta de conhecimento. Primeiro vilão: tabus, mitos, histórias que foram criadas pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, pela minha avó, pela minha bisavó, pelas mulheres que existiram antes de nós, pelos homens que existiram antes de nós, pelos médicos antigos. Então, o primeiro vilão: menopausa é um processo natural. Se acostume a ele. Não, a menopausa acontece com todas as mulheres, mas ela é um processo natural de aceleração do nosso envelhecimento, de aceleração dos nossos sintomas, de aceleração de nós nos sentirmos cada vez mais enrugadas, mais encolhidas, mais atrofiadas em todos os sentidos. Então, graças à evolução da ciência, a gente pode dizer hoje em dia, e aqui nós vamos quebrar esse tabu, vamos quebrar esse mito, que natural é a gente ajudar a nossa fisiologia, que quando acaba a produção de um hormônio no nosso ovário, graças à evolução da ciência hoje em dia, nós podemos ajudar, nós podemos substituir aquilo que esse ovário vinha produzindo, para que a gente continue tendo uma qualidade de vida, mesmo estando na menopausa. Então, outro mito que eu já escutei de mais do que uma paciente: olha, toda mulher que chega na menopausa vai engordar e vai botar gordura na barriga. Isso, na verdade, é uma proteção. Isso é saúde. Podem rir. Eu estou vendo que vocês estão rindo junto comigo, estão achando ridículo, né? E, inclusive, eu já escutei, gente, de que essa gordura na barriga é para ajudar a proteger os nossos órgãos internos. É o contrário. Essa gordura abdominal está mostrando que os nossos órgãos internos, pelo contrário,
também se enchem de gordura, porque quando você tem gordura na barriga, por dentro do seu órgão, por dentro do seu fígado, no seu pâncreas, o seu estômago, o seu intestino, tudo fica cheio de gordura. E o seu órgão cheio de gordura, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais cumprir a sua função, certo? Então, é outro tabu que nós estamos quebrando. Mais um tabu. Hormônio dá câncer. Então, nós vamos falar especificamente sobre isso, mas eu quero dizer para vocês aqui agora que o hormônio que dá câncer é o hormônio sintético. É aquele hormônio que a indústria farmacêutica faz para poder vender e ganhar muito mais dinheiro, porque eles não conseguem colocar nomes em hormônios naturais. Eles não conseguem dar um nome para um hormônio que já existe no nosso corpo. Estradiol não pode ser mudado o nome de estradiol. Testosterona não pode ser mudado o nome de testosterona. Então, essa indústria não vai poder ganhar enormes rios de dinheiro, cobrando caríssimo, como elas fazem toda vez que lançam uma nova pílula anticoncepcional oral, né? Porque foi ela que pesquisou, porque foi ela que inventou essa droga. Porque os hormônios naturais, ninguém inventou, foi Deus que inventou. Então, vamos quebrar outro tabu e outro mito. Hormônio sintético dá câncer. Olha o conhecimento, como ele pode libertar vocês. O hormônio natural, se ele desse câncer, as meninas de 15, de 20, de 30 anos estariam cheias de câncer, porque essas mulheres têm níveis hormonais elevadíssimos. Então, se o seu hormônio natural desse câncer, você teria câncer já muito antes do que você chegasse na menopausa. Tá bem, gente? Então, vamos entender esse tabu, que é o nosso vilão número 2. Hormônios sintéticos estão associados a um aumento do risco de câncer. Da onde que veio isso? Foi que na década de 60 começaram a usar muitos hormônios, e entre eles estrogênios extraídos da urina de éguas grávidas. E naquela época começaram a usar simplesmente sem nenhuma evidência científica de que o hormônio da égua faria bem para mulheres. E começaram a usar. Então, em 2002, isso desde da década de 60, era aquele antigo hormônio chamado Premarin, tá? Então, desde 2002, o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, chamado NIH, né? National Cancer Institute, Instituto Nacional de Saúde, né? NIH, National Institute of Health, né? O H é de Health, ele fez um estudo chamado Women's Health Initiative. Então, uma iniciativa para a saúde das mulheres. Nesse estudo, foram colocadas 16 mil mulheres na pós-menopausa, entre 50 e 79 anos de idade, com útero. E foram colocadas 8 mil receberam o tal do hormônio Premarin, que era o estrogênio de urina de égua grávida, e junto com essas mulheres com útero, elas receberam também a progesterona chamada Provera, e a outra metade recebeu placebo, tomavam uma pílula de farinha. Então, dessas 16 mil mulheres, metade recebeu os hormônios sintéticos e a outra metade recebeu placebo. Qual é que foi o resultado final desse estudo? Doença cardíaca, câncer de mama, câncer coloretal, fratura de quadril, câncer de endométrio, acidente vascular cerebral e trombose. Então, eles olharam todos esses quesitos para dizer, olha,
dar hormônios sintéticos, então o grupo que usou hormônio sintético, comparado com o grupo que não usou nada, que tomou farinha, o que aconteceu com relação a essas doenças? Então, nós tínhamos 3 braços nesse grupo, tá? Mulheres que usaram estrogênio mais progesterona, e esse grupo especificamente teve uma incidência maior de câncer de mama. Mulheres sem útero que usaram só o estrogênio, só o Premarin. E pasmem, esse grupo que usou, que não tinha útero, que usou somente o Premarin, teve menos câncer de mama do que o grupo placebo, o grupo que tomou pílula de farinha. Olhem só. E o grupo que tomou pílula de farinha, que foi o terceiro braço, foi o segundo em maior incidência em câncer de mama. Então, quem mais teve câncer de mama nesses 3 braços, daquelas 16 mil mulheres, né? Em primeiro lugar, quem usou o Premarin e o Provera, né? O estrogênio e a progesterona. Em segundo lugar, o grupo placebo. E em terceiro lugar, as mulheres que não tinham útero, que usaram somente o Premarin. Então, a conclusão que se chegou, que o estrogênio, mesmo o estrogênio de égua, de urina de égua grávida, ele tinha um efeito protetor para câncer de mama. Então, olhem aqui os resultados daquele estudo que mudou a história da reposição hormonal no mundo inteiro, tá? Depois de 2002. As mulheres que usaram Provera e Premarin, ou seja, estrogênio e progesterona, tiveram 41% mais acidente vascular cerebral. Aumentaram o risco em 29% de infarto agudo do miocárdio. O dobro de tromboses. Aumentaram doença cardiovascular. Tiveram um aumento em câncer de mama em 26%, comparado com os outros grupos. 37% menos câncer coloretal. Então vejam, agora aqui os hormônios mostraram serem protetores para o câncer de intestino, mesmo hormônios sintéticos. Mesmo usando hormônios sintéticos, as mulheres que usaram os hormônios tiveram 1/3 menos fratura de quadril e tiveram uma redução em 24% no total de fraturas ósseas, quadril, coluna e tudo mais. Ou seja, é importante que a gente compreenda que qualquer estudo científico que é feito com uma droga, com um medicamento, com um hormônio, ele tem a sua utilidade para aquela população incluída no estudo. Então, naquele estudo especificamente, foi incluída uma população que usou hormônios sintéticos. E isso não vale para populações que usam hormônios bioidênticos, por exemplo, tá? Mas tem questões que a gente precisa pensar. Naquele estudo, mulheres muito mais velhas foram incluídas, por exemplo, foram incluídas mulheres com 65, com 70 anos de idade, que nunca tinham usado hormônio e que começaram a usar, com quase 70 anos, hormônios sintéticos. Então, como eu já falei para vocês, os hormônios usados eram hormônios sintéticos e não hormônios naturais. E outra coisa, gente, eles simplesmente colocaram no estudo mulheres obesas, mulheres com outras comorbidades. E aí, esses hormônios sintéticos pioraram comorbidades como trombose, como doença cardiovascular e daí por diante. Então, quando você vai consultar com o seu médico, o médico vai botar na balança, só um pouquinho. Você já tem um risco aumentado de uma trombose, por exemplo. Aí você não pode usar hormônio sintético, você vai ter que usar hormônio bioidêntico, é óbvio, tá? E
Então é muito importante que a gente leve em consideração todas essas questões quando a gente vai escolher o tipo de tratamento para cada mulher. Vamos ver o vilão número 3. Então, o vilão número 3 é uma alimentação rica em açúcares e pobre em vitaminas e em minerais. Então, vocês vejam aí, ó, que tipo de comida é essa, né? Farinha refinada, açúcares refinados, refrigerantes. Então, existem o grande vilão nessa história toda, nessa comida, o grande vilão são as frases que nós temos aqui dentro da nossa cabeça. Então, deixa eu pegar uma aguinha aqui para mim. Então, gente, eu escuto todos os dias frases como: doutora, eu adoro doce. Doutora, eu não consigo ficar sem comer doce. Gente, isto é um ladrão da sua saúde. E é você que está roubando e sendo um vilão para a sua própria saúde. Como? Através desse pensamento errôneo. Eu adoro, eu gosto. Então, o seu corpo não gosta, porque o seu corpo começa a ficar inflamado, começa a ter dores. Você pode ter fibromialgia, você pode ter dores de cabeça, enxaquecas, você pode ficar inchado, com o intestino cheio de gases. O seu corpo não gosta, mas a sua cabeça continua dizendo para você que você gosta. Outra frase: doutor, eu adoro pão. O meu pãozinho é integral, doutor, eu não consigo... Olha que amor essa senhorinha com o pãozinho na mão. Doutora, todos os dias eu tomo meu café de noite. Eu não fico sem o meu leite, eu não consigo ficar sem o meu pãozinho, sem o meu requeijão. Então, gente, isso são vilões, são ladrões da sua saúde. Porque a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, o glúten, que é esse elemento que existe no pão, ele está inflamando o seu corpo e muitas vezes iniciando o processo de doenças autoimunes. Outro vilão. Doutora, eu não gosto de verduras. Desde criança eu não consigo comer, porque a minha mãe me obrigava a eu comer verduras, saladas, alimentos saudáveis. E aí eu não consigo, doutora. Gente, olhe bem para mim. Você não é mais uma criança. A sua mãe não obriga mais você a comer nada. Hoje em dia, você é a sua mãe. E aí o que você vai dizer para você? Eu não gosto? Eu não consigo? Ou você vai dizer para você: isso é importante para a minha saúde. Eu me comprometo a aprender a gostar. Porque tudo, eu garanto para vocês, tudo na nossa vida é aprendizado. Outro vilão em questão de alimentação: eu não bebo água, eu não consigo tomar água. Eu adoro Coca-Cola, eu adoro sucos, eu adoro refrigerantes. Gente, olhem só. Qualquer suco de frutas, mas principalmente o suco de laranja, ele é super calórico e ele é calórico no carboidrato chamado frutose, que quando você come a fruta, você se protege da frutose devido às fibras que essa fruta tem. Então, o saudável é você comer a fruta e beber água. Agora, no momento que você coloca toda a parte saudável da fruta no lixo e você toma
somente o líquido com a frutose, você vai estar inflamando seu corpo, colocando gordura no seu fígado, engordando e causando uma cascata de inflamações, acelerando o seu processo de envelhecimento, acelerando a sua menopausa, diminuindo os seus hormônios, desequilibrando os seus hormônios. Coca-Cola, a mesma coisa, tá? Então, nós precisamos priorizar, em primeiro lugar, o pensador dos pensamentos. E aí muitas de vocês colocam a seguinte frase dentro do pensamento de vocês: eu não consigo fazer exercício, eu não gosto de fazer exercício, ou eu não tenho tempo para fazer exercício. E, consequentemente, vocês têm uma vida sedentária. Gente, ninguém que é sedentária consegue fazer uma transição da perimenopausa para a pós-menopausa de forma saudável. O exercício é imprescindível nesse período da nossa vida para que a gente consiga ter mais vitalidade, uma melhor sexualidade e uma vida muito melhor. Por quê? Porque nós começamos a atrofiar os nossos músculos, os nossos tendões com essa queda hormonal. E a gente fazendo atividade física, nós aumentamos naturalmente os nossos níveis de hormônio, principalmente a nossa testosterona, que tem uma conversão periférica importante, inclusive a nível de músculo. Então você precisa de músculos para sustentar o seu esqueleto, para sustentar o seu corpo, para aumentar a queima de calorias e não acumular isso na barriga, e para ter níveis de hormônios melhores. Qual é o próximo vilão da menopausa? Vilão número 5. A insônia. E a insônia, olha, é uma coisa muito difícil de a gente ajudar vocês, quando vocês não se ajudam, certo? Então a insônia, ela é multifatorial. A insônia, ela já começa com desequilíbrios hormonais que a gente vem trazendo lá de uma fase muito precoce, né? Usuárias de anticoncepcionais orais, pessoas que estão trabalhando e estudando à noite, pessoas com uma vida muito estressante, com muito trabalho, com muitos desafios, ou com problemas familiares enormes, desafios no trabalho. Então, vocês vejam que a insônia, eu diria assim, é um balaio de gato. Ela tem muita coisa dentro dela. A sua dieta, se você está com uma dieta inflamatória, você não vai conseguir produzir adequadamente os neurotransmissores que vão fazer com que você relaxe à noite, que você durma melhor. Se você é um grande bebedor de café e está bebendo café o dia inteiro, o café aumenta o cortisol noturno vai acordar você no meio da noite. Se você é usuário de cigarro, se você é fumante, o fumo diminui os seus hormônios naturais, o fumo inflama o seu corpo, o fumo a nível de fígado, ele compete com enzimas que modificam, que atuam nos seus hormônios, como a P450, e aí você vai ter alterações, inclusive no seu sono também, porque você está se alimentando de forma errada. Então, prestem atenção, parem e olhem. Eu não estou dormindo direito. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu bebo Coca-Cola o dia inteiro, eu tomo café o dia inteiro, eu não faço atividade física, eu me incomodo um monte,
eu trabalho demais, eu não descanso, eu não paro nunca. Como que você quer dormir legal? Você quer chegar para o médico, quer pedir para o médico simplesmente repor hormônios e aí você acha que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Ainda mais se a sua suprarrenal, que é um dos grandes vilões da insônia, estiver completamente desequilibrada. Às vezes, para a gente voltar a equilibrar uma suprarrenal, pode levar de 6 meses a 2 anos, gente. Então, vocês vão chegar no médico, o médico vai dar suplementos, vai dar vitaminas, vai dar uma série de coisas para vocês, e não vai ser de imediato que tudo isso vai começar a melhorar. Então, você vai ter que fazer a sua parte para poder voltar a dormir adequadamente. Você vai ter que diminuir o estresse, você vai ter que mudar hábitos de vida, você vai ter que olhar os seus relacionamentos e, quem sabe, eliminar relacionamentos tóxicos. Olha só, não é fácil, gente. Qual é o 6º vilão? É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, o 6º vilão é o desequilíbrio mental e emocional, que eu acabei de trazer, né, com o problema da insônia, os nossos relacionamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, se você é uma pessoa que carrega tristezas, mágoas, ressentimentos, se você é uma pessoa que está intoxicado com emoções tóxicas, além do seu sono ser péssimo, você vai ter desequilíbrios hormonais muito maiores nesse período do climatério e menopausa do que as mulheres que estão com bons relacionamentos, sem mágoas, sem tristezas, sem estarem deprimidas, porque se você está deprimido, mesmo que você esteja tomando medicamentos para depressão, automaticamente você vai estar desequilibrando seus hormônios. E é muito importante que você tenha este conhecimento, porque uma coisa está encaixada na outra. Nós somos muito mais do que pedaços, nós somos o conjunto. E é esse conjunto que vai trazer os sintomas que nós vamos passar. Então, vocês vejam, os sintomas, eles podem vir de importantes desequilíbrios, tanto emocionais como hormonais, né? E aí, no climatério e na menopausa, a mulher vai ter esses desequilíbrios, às vezes, inclusive, começam com desequilíbrios hormonais que vão trazer questões emocionais também, quando a sua tireoide não está bem. Quando você está no período do climatério e menopausa, quando você está passando por muito estresse, né? A suprarrenal não vai estar bem. Se você tiver deficiências nutricionais, problemas de má absorção, você não está absorvendo ferro, você não está absorvendo selênio, você não está absorvendo B12 direito. E lembrem, gente, toda a mulher que está acima dos 40, mas principalmente acima dos 50 anos, ela já vai ter, devido ao seu envelhecimento, uma certa deficiência na absorção de algumas vitaminas e minerais. Porque o estômago dela, por exemplo, já não está produzindo tanta acidez. Então, às vezes, nós vamos ter que suplementar com algumas suplementações que vão melhorar essa acidez do estômago, como, por exemplo, a betaína, né? Ou se você é um usuário de drogas, como o omeprazol, antidepressivos, você pode ter deficiências
a nível do seu trato digestivo. A própria deprivação do sono vai agravar, vai piorar suas emoções, vai piorar o seu desequilíbrio hormonal. A falta do exercício físico. Então, vocês vejam que essa mulher aí, jovem, né? Ela tem um olhar perdido, ela está carregada de problemas, desilusões, tristezas, assim como essa mulher com mais idade, né? E muitas mulheres carregam essa tristeza por anos, por décadas. E aí quando você chega nesse período de grandes desequilíbrios, a sua casa vai afundar. O seu chão desaparece. E aí, de novo, eu vou trazer para vocês. É hora de nós prestarmos atenção em nós em primeiro lugar. Vamos parar, vamos reavaliar tudo que nós fizemos até hoje para que a gente possa dar o próximo passo. Eu gosto muito desse vilão, né, que é o vilão número 7, que é o efeito Gabriela. Esse efeito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Tá vendo, gente? Tem pessoas que acham que sempre foram assim e que vão ser assim até o fim da vida. Doutor, eu sempre comi doce, eu sempre tomei café da manhã com pão, com leite, e comi geleia, e aí à tarde eu como meu bolo. Eu não consigo mudar, doutor, eu não consigo mudar. Quem de vocês que está aí tem esse efeito Gabriela nas suas vidas, hein? Levanta a mãozinha aí para a gente olhar. Eu acho que todo mundo, né, em algum momento da vida. Gente, mude seus hábitos e, para tal, mudem os seus pensamentos. Eu quero deixar a mensagem aqui que nós temos que matar a Gabriela dentro de nós, tá? Nós temos que querer mudanças e não querer mudanças como a gente vinha vindo até então, certo? Fica aí essa mensagem para você pensar sobre esse vilão número 7. E qual é o vilão número 8, né? Nós vamos aqui apresentar 10 vilões para vocês. O vilão número 8 é o que você está colocando para dentro de uma forma geral. Então, quais são as drogas que você está colocando para dentro? Você está colocando medicamentos anti-inflamatórios, antidepressivos, medicamentos, às vezes, para baixar a sua pressão, quando a sua pressão já nem está mais alta. E aí, você poderia, talvez, reavaliar isso com um cardiologista, né? Que medicamentos são esses? Medicamentos, se você ler a bula, você vai ver que eles desequilibram e desregulam vários órgãos, vários sistemas no nosso corpo. Eles têm inúmeros efeitos colaterais. Quais são as toxinas mentais que nós estamos colocando para dentro? Às vezes, através de vídeos, através de informações que a gente está recebendo. Aonde que você está conectado? O que você assiste na sua televisão? Notícias, toxinas, problemas? Ou você busca coisas boas para colocar para dentro de você, né? Quais são os conflitos sociais e familiares aos quais você está envolvido? Pare para pensar. Eu preciso mesmo de tudo isso ou não? O que você coloca para dentro dos seus 5 sentidos? O que você está assistindo? O que você está escutando? Que tipo de
relacionamentos com os outros? São agressões ou é amor? O que você está comendo, colocando para dentro? Aromas que você está aspirando, né? Óleos essenciais, ou você está cheirando plantas que têm aromas maravilhosos, um alecrim, um manjericão, que são aromas que se conectam diretamente com a sua farmácia interna. Qual é o nono vilão? Os disruptores endócrinos, os contaminantes ambientais, os venenos que nós estamos ingerindo nesse mundo de hoje. Que a minha avó não tinha esse problema, porque era tudo feito em casa, era comida arrancada na horta, que ela mesma plantava. Só que eu vou no supermercado, compro lá um pacote de um determinado produto, e aí eu vou ler atrás, eu vejo lá siglas que mostram que existem toxinas, que existe toda uma química para que esse alimento perdure na prateleira do supermercado por 1 ano, por 6 meses. E aí nós estamos colocando esses venenos para dentro. Um ovo que eu estou comendo, a galinha pode ter se alimentado de milho com agrotóxicos, e aí eu estou ingerindo esse agrotóxico através do ovo que eu como. A carne que eu como, esse gado pode ter ingerido grãos, sementes, que também tinham agrotóxicos. Então esse mundo de hoje ele está completamente contaminado. Então é muito importante que a gente se dê o trabalho de ir numa feira orgânica, de comer, tentar comer alimentos sem essa química, sem esses agrotóxicos, sem esses disruptores dos nossos hormônios, né? Por exemplo, a soja, se você come soja, se você toma um suco de soja, essa soja hoje em dia ela foi modificada geneticamente. Então, essa soja, além de aumentar o nosso risco de câncer, ela vai ocupar os receptores dos nossos hormônios nas células do nosso corpo e ela pode, por exemplo, aumentar a produção de estrogênios no nosso corpo. E aí a gente vai aumentar o nosso risco de câncer de mama, certo? A gente chama isso de xenoestrogênios. E várias substâncias químicas funcionam como xenoestrogênios. E aí, tudo isso vai causar o desequilíbrio hormonal que já pode iniciar em qualquer idade, tá? Ele pode iniciar na infância, se você, por exemplo, toma muito suco de soja, se você está obeso na sua infância, se você não faz atividade física. Então a gente começa a ver meninas com mamas e com pelos já com 7, com 8 anos de idade. Mulheres jovens, já adolescentes, com doença fibrocística da mama, com uma mama cheia de cistos, cheia de nódulos, com muita dor mamária. Mulheres jovens com ciclos muito irregulares, com cólicas, com dores. E aí, já aos 30 anos de idade, os níveis de ovulação, a produção da progesterona, começam a cair de uma forma em geral. E essas mulheres vão começar a ter muito estrogênio, pouca progesterona. Consequentemente, menstruação começa a ficar mais forte, com dores menstruais, com cólicas menstruais, muitas vezes surgindo essas doenças do desequilíbrio dos hormônios, que é a endometriose, que é a adenomiose, que é a miomatose, que é a doença fibrocística da mama, os pólipos, tanto no colo do útero como no endométrio. Então,
Outra questão importante, se você está usando hormônios sintéticos, principalmente via oral, saiba que em torno de 45% desses estrogênios conjugados, dos estrogênios sintéticos, se transformam em estrona e em sulfato de estrona, que é uma forma da estrona ficar armazenada, e ela pode se armazenar na nossa mama sob forma de sulfato de estrona, proliferando e estimulando a nossa mama, aumentando o nosso risco de câncer de mama. Então, gente, quando a gente está usando hormônios sintéticos no anticoncepcional oral ou na reposição hormonal, tenha em mente que o nosso corpo ele não sabe como metabolizar esses hormônios sintéticos. E ele acaba criando bioativos tóxicos para o nosso fígado, para o nosso intestino, para as nossas células, para o nosso sistema nervoso, certo? Então, por exemplo, a progesterona sintética, ela vai aumentar o nosso colesterol LDL e ela diminui o nosso colesterol HDL, que é o colesterol bom. E ela vai aumentar os níveis do cortisol, porque ela ativa os receptores dos glicocorticoides. Então, fujam de progesterona sintética. A progesterona natural, em contrapartida, ela faz o oposto. Ela diminui o HDL, ela diminui o LDL, ela aumenta o HDL, ela não aumenta o nosso cortisol, ela vai proteger as nossas artérias, enquanto que a progesterona sintética aumenta o risco de doença nas nossas artérias, inclusive o risco de trombose, né? A progesterona natural, que quando a gente repõe progesterona, procura repor progesterona natural, ela é protetora para o nosso sistema nervoso central, porque ela se transforma em alopregnenolona, que protege o sistema nervoso central. Inclusive, o nosso próprio sistema nervoso produz algum grau de progesterona, porque ela é importante para o nosso sistema nervoso. Então, vocês vejam, gente, a importância de nós podermos manter um equilíbrio dos nossos hormônios, tá? Os estrogênios, por exemplo, eles têm mais de 400 funções no nosso corpo. Protegem o nosso cérebro, protegem os nossos ossos, previnem a dor na relação sexual, ajudam a diminuir a nossa chance de a gente desenvolver diabetes, protegem o nosso sistema cardiovascular, nos protegendo contra a doença cardiovascular. O estrogênio via oral, por exemplo, quando você está usando o estrogênio via oral, ele pode elevar a proteína C reativa, ele pode elevar triglicerídeos, ele pode elevar a protrombina, aumentando a nossa coagulação no sangue. Então, é muito melhor a gente escolher a via transdérmica ou a via subcutânea na forma de implantes, tá? A testosterona. Então, se você tiver desequilíbrio na testosterona e a gente puder repor a testosterona, repondo a testosterona, nós vamos aumentar a sua energia, o seu humor, a sua memória, o seu bem-estar. Nós vamos melhorar o seu interesse sexual. A testosterona funciona como um antidepressivo, ela melhora a nossa massa óssea, nossas emoções vão ficar mais estáveis. A testosterona é o hormônio da autoestima. Já as testosteronas sintéticas, que a gente não recomenda em hipótese nenhuma, elas vão aumentar o nosso risco de câncer de fígado. Então, testosterona de jeito nenhum, mulherada. Somente transdérmica ou subcutânea, tá? Intravaginal também é uma forma de a gente repor testosterona transdérmica. E o cortisol, gente, que é outro hormônio importante do nosso corpo,
quando ele está elevado, o cortisol, olha, ele inflama o nosso cérebro, ele acaba com o nosso sono. Então, quando você tem um cortisol alto, o seu DEA vai estar baixo, ou ele começa a cair antes do tempo. O DEA, ele é um pré-hormônio. Então, aquela mulher que está na menopausa já, os hormônios sexuais dela vão ser advindos do DEA, porque o DEA, ele é um pré-hormônio, ele se transforma em testosterona, ele se transforma em estrogênio. Então, nós precisamos tratar uma suprarrenal que está em desequilíbrio, assim como a gente tem que voltar a equilibrar uma tireoide que está em desequilíbrio também, ou para mais ou para menos. Então, existem vários suplementos naturais que podem ajudar a sua suprarrenal a se equilibrar. L-teanina, ashwagandha, rhodiola rósea, né? Então, vamos ter este cuidado com o nosso desequilíbrio hormonal, voltando a trazer um equilíbrio. Mas para que a gente possa equilibrar, nós temos que olhar para todos esses vilões, gente. Não adianta você chegar no médico dizendo, doutor, eu quero fazer reposição hormonal. Lembre-se de todos esses vilões que a gente conversou aqui. Escutem essa live de novo. Escutem quantas vezes for necessário para você se conscientizar que você precisa se olhar e se priorizar, mas como um todo. Então, rejuvenescer é possível? É possível. Curar é possível? É possível. Viver com qualidade é possível? É possível. Se a sua escolha for essa, me acompanhe. Olhe o curso que eu já lancei, que eu estou relançando, que é o Renascendo através da Menopausa. Ele é um curso 100% online, onde tudo que nós falamos aqui hoje e muito mais, eu vou estar me aprofundando nas questões da reposição hormonal, nas questões da sua saúde, nas questões de suplementos de vitaminas, de minerais que você precisa pensar em repor nesse período da sua vida. E você vai ter o conhecimento para que você possa, no futuro, fazer escolhas. Então, nesse curso 100% online, Renascendo através da Menopausa, eu vou ensinar para você o caminho para que você possa se libertar e ter uma fase de vida muito melhor do que a sua mãe teve, do que a sua avó teve, né? E aí, qual é o caminho? Me acompanhe no Instagram, porque nós estamos todos os dias trazendo novidades, questões, fazendo lives, conversando sobre a menopausa e todos esses vilões que atrapalham a nossa vida neste momento, né? Me acompanhe no YouTube, no Facebook, todas as lives. E aí, se você comprar o curso Renascendo através da Menopausa e você adquirir o conhecimento de como se libertar de tabus, de preconceitos, de uma mentalidade errada, aprender a fazer uma mudança nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos de vida, nos seus hábitos de atividade física, aí sim você vai estar pronto para, ou comigo, ou com o seu médico que você escolher, você poder fazer uma consulta presencial ou uma consulta online. E aí você já com o conhecimento, você entender muito mais a proposta que o médico vai estar fazendo para você, que é uma proposta integral, integrativa, uma proposta de saúde, uma proposta de renascimento
através da menopausa, através do portal da menopausa. Tá bem, gente? Então, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter acrescentado algum conhecimento novo, ou ao menos ter deixado uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês pensarem e repensarem como vocês querem ter essa vida de vocês daqui para frente. Esqueça o passado, o que você já fez é o que você tem nesse momento. Mas se você puder, através do curso Renascendo através da Menopausa, aprender a se reinventar, eu tenho certeza que você vai poder fazer escolhas muito melhores para o seu futuro e você chegar lá na frente, né, na sua longevidade, com uma qualidade de vida muito melhor. Um beijo no coração. Eu agradeço a todas as mulheres que estiverem presentes aqui comigo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Olá, meu nome é Maria Flávia Brits, eu tenho 44 anos e vim falar um pouquinho sobre o curso Renascendo através da Menopausa, que é o curso da doutora Bernadette, um curso que mudou minha vida, em todos os sentidos, no sono, no peso, na disposição, na libido, porque é um roteiro, né, e é um curso de muita qualidade, porque a doutora Bernadette é uma excelente profissional, que chegou só para agregar, para trazer muito conhecimento para as nossas vidas. Então, se você está aí sofrendo com qualquer uma desses sintomas da menopausa, vale muito a pena você conhecer esse curso, que é um roteiro de saúde, para que você possa transformar os seus dias. Super indico para qualquer mulher que chega até mim, porque realmente vale muito a pena. Olá, hoje venho trazer um depoimento para vocês de um curso que fiz, entre tantos, nesses 2 últimos anos, mas um curso que vem de encontro com a fase da qual estou passando, que é intitulado Renascendo através da Menopausa, da doutora Bernadette Nonemann. Um curso com ferramentas, com conteúdo de alta qualidade, que faz com que a gente passe por essa etapa, nos conhecendo, nos libertando de amarras, e que só contribui para que a gente possa viver essa etapa com tranquilidade, com leveza, que é isso tudo que nós queremos. Então fica a dica aí para vocês. Renascendo através da Menopausa, da doutora Bernadette Nonemann. Fantástico. Olá, meu nome é Giovana Zimmermann hoje, eu sou advogada. Então estou aqui passando para falar para todas nós mulheres, né, o quanto me fez bem o curso Renascendo na Menopausa, da doutora Bernadette Nonemann. Ele é um curso que nos traz o conhecimento sobre essa fase. Uma fase que para muitas de nós pode trazer um pouco de medo, de ansiedade, de muitos sentimentos novos, né? Porque realmente é uma fase nova. E que nós só vamos saber lidar com ela quando tivermos o conhecimento do que ela nos causa, como o nosso corpo vai funcionar, como a nossa mente vai funcionar e como nós podemos tirar o melhor proveito dessa fase. Porque nós temos muita vida pela frente, nós podemos ser muito felizes nesse período, né? Então, recomendo muito todos os conhecimentos que a doutora Bernadette nos passa através desse curso, Renascendo na Menopausa, e todas as falas que ela nos traz, sempre trazem conhecimento, trazem orientação para que nós possamos viver esta fase da vida de uma forma mais leve, de uma forma mais amena, mais tranquila e que possamos aproveitar muito ainda.